Enquanto discutimos na Terra sobre Artemis 2, sobre Starship V3 e sobre o próximo pouso na Lua, a 225 milhões de quilômetros daqui há uma coleção de robôs. Alguns ainda estão funcionando, alguns ainda tiram fotos, alguns estão mortos há anos. E alguns deles fizeram descobertas que mudaram fundamentalmente nossa visão do sistema solar e que, mesmo assim, quase passaram despercebidas pelo público. Hoje vamos fazer um check-up de status. Quais robôs estarão operando em Marte em maio de 2026? O que eles encontraram? Quem desistiu? E acima de tudo, será que algum dia conseguiremos trazer para a Terra as amostras mais importantes já coletadas em outro planeta? Meu nome é Sirwan e este é o Crônicas de Marte. Vamos começar com os seres vivos. Na superfície de Marte, em maio de 2026, exatamente 2 robôs estão operando ativamente. Ambos são dos Estados Unidos, movidos a energia nuclear e superaram em muito sua missão original. Curiosidade pousou em 6 de agosto de 2012 na cratera Gale. O robô está ativo a 4.877 sóis. É assim que são chamados os dias em Marte, ou seja, quase 14 anos terrestres. Em operação. Enquanto isso, o rover já deveria estar bem no meio da puberdade. O plano era 687 dias, uma missão planejada para um ano marciano. Disso resultaram mais de 20 anos marcianos. Nesse tempo, Curiosity percorreu cerca de 36,86 km e subiu mais de 740 metros de desnível. Desde 2014, ele está subindo o Monte Sharp, uma montanha em camadas de 5 km de altura, no centro da cratera Gale. Por que uma montanha? Essa é a ideia inteligente. O Monte Sharp é basicamente um livro de uma história vertical. As camadas mais baixas são as mais antigas. As superiores são as mais jovens. Enquanto o Curiosity sobe, ele viaja de volta no tempo. E em cada camada, ele analisa a composição química. Assim foi criado um dos perfis geológicos mais completos que já tivemos de outro corpo celeste. Mas o que o Curiosity descobriu até agora? 3 coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, vestígios confirmados de água líquida. Não apenas gelo. Não apenas minerais que já estiveram em contato com água. Estruturas sedimentares reais que só se formam quando um lago existe em um lugar por muito tempo. A cratera Gale era um lago, talvez por centenas de milhões de anos. Em segundo lugar, moléculas orgânicas. Em abril de 2026, ou seja, há poucas semanas, a equipe científica anunciou que uma amostra de perfuração de 2020 contém a coleção mais diversificada de moléculas orgânicas já encontrada em Marte. Ao todo, 21 moléculas contendo carbono. 7 delas foram detectadas pela primeira vez em Marte, incluindo precursores dos blocos de construção do DNA, um anel benzênico com um grupo amino e benzotiofeno contendo enxofre. Essas moléculas não significam que vida foi encontrada. Elas significam que os blocos de construção, a partir dos quais a vida poderia ser formada, estão lá. Terceiro, metano. Descobriu-se que na cratera Gale foi detectado metano na atmosfera, que varia sazonalmente. Terceiro, durante o dia mal é detectável, mas à noite aparece de repente. Isso tem sido um enigma científico há anos. O metano pode ser gerado por processos geológicos, mas também pode ser um produto metabólico de micro-organismos. Até hoje nós não sabemos. Curiosity agora saiu da chamada região Boxwork, uma área com elevações em forma de rede que parecem teias de aranha fossilizadas. Elas se formaram há bilhões de anos, quando água subterrânea fluiu por fissuras na rocha e deixou minerais que endureceram a pedra. A exploração atual é focada em uma camada de minerais de sulfatos salinos, um indicador da fase em que a água em Marte evaporou. Falando em ainda ativo, há poucos dias, a conta da NASA Marte no X postou um vídeo curto. Curiosidade acabou levando acidentalmente uma pedra de 13 quilos ao coletar uma amostra, que agora estava presa solta na broca. Em vez de realizar manobras de correção complicadas,
a equipe simplesmente fez o rover mover o braço robótico e vibrar a broca até que a pedra caísse. 24 segundos em que um rover balança e uma pedra cai. Pesquisa em Marte em maio de 2026, às vezes, é exatamente isso. Chacoalhar um robô de 14 anos em um planeta a 225 milhões de quilômetros de distância até que um pedaço incômodo de basalto finalmente se solte. E funciona! O segundo robô ativo é o Perseverança, que pousou em 18 de fevereiro de 2021 na cratera G0. Exatamente onde, há 3,5 bilhões de anos, um rio desaguava em um lago. O termo técnico para isso é um delta fluvial. Esse local não foi escolhido por acaso. Um delta de rio é um dos melhores lugares na Terra para conservar vestígios biológicos. Perseverance percorreu até agora apenas cerca de 40 quilômetros. Com isso, ele está um pouco à frente do Curiosity, embora esteja em operação há 5 anos a menos. Isso tem a ver com o design. As rodas do Perseverance são maiores e têm o dobro de sulcos em comparação com as do seu antecessor. A NASA aprendeu com as rodas danificadas do Curiosity. E o Perseverance anda mais rápido, de forma mais inteligente e agora até de maneira autônoma. Em fevereiro de 2026, chegou uma atualização de software chamada Mars Global Localization. Até então, o Perseverance navegava como um navio do século XVIII, por navegação por estima. Contar as voltas das rodas, comparar imagens do terreno e, a partir disso, calcular uma estimativa da posição. O novo sistema compara imagens panorâmicas diretamente com mapas orbitais de alta resolução a bordo e determina a posição com uma precisão de cerca de 25 centímetros. Em 2 minutos, sem ajuda da Terra. E em dezembro de 2025, Perseverance percorreu pela primeira vez uma rota totalmente planejada por uma inteligência artificial. 210 metros em 8 de dezembro. 246 metros 2 dias depois. O sistema utiliza os chamados modelos de visão e linguagem e é uma cooperação entre o Laboratório de Propulsão, a Jato, ou JPL, e a Anthropic. Exatamente a empresa por trás do Cloud. A distância entre as duas aplicações é absurda, mas absolutamente fascinante. O que Perseverance encontrou que valeu todo esse esforço agora? 3 coisas. Primeiro, Tiawa Falls, uma rocha descoberta em 2024 com manchas escuras que os cientistas chamam de manchas de leopardo. Na Terra, esses padrões surgem por reações químicas causadas por micro-organismos. Em Marte, eles podem significar a mesma coisa, ou podem ter uma explicação geológica. Atualmente, essa questão ainda está em aberto e é a pergunta mais importante de toda a pesquisa sobre Marte. Em segundo lugar, Perseverance é o primeiro rover que não apenas faz medições, mas também coleta ativamente material e o armazena em tubos de titânio selados. Alguns desses tubos ainda estão a bordo, enquanto outros foram deixados propositalmente em determinados locais para que possam ser coletados pela missão Mars Sample Return e trazidos de volta à Terra. Se essas amostras algum dia chegarem à Terra, estaremos falando sobre uma revolução científica. Caso contrário, elas continuarão sendo uma das promessas mais caras da história da exploração espacial. Do ponto de vista atual, essa missão está em uma situação muito instável. Ela foi cancelada e reformulada várias vezes. Terceiro, auroras. Perseverance registrou, em 2025, as primeiras auroras visíveis a partir da superfície de outro planeta. E seus microfones registraram descargas elétricas em redemoinhos de poeira que passavam. Um fenômeno que antes só havia sido postulado teoricamente. Agora a má notícia. Ou melhor, a notícia não tão clara assim. O terceiro rover, até recentemente ativo, é o Zhurong. O primeiro rover marciano da China, que pousou em maio de 2021 na região de Utopia Planitia. Pesando 240 quilos, com 6 instrumentos científicos, planejado para 3 meses marcianos. Zhurong acabou operando por 358 dias marcianos e percorreu 1.921 metros. Em maio de 2022, ele entrou em hibernação conforme o planejado. Em dezembro de 2022, ele deveria acordar. No entanto, ele não acordou mais. Em abril de 2023, a China confirmou oficialmente que Zhurong provavelmente perdeu o fornecimento de energia devido ao acúmulo excessivo de poeira em seus painéis solares. Imagens do Mars Reconnaissance Orbiter da NASA
mostram que o rover não se move desde setembro de 2022. Oficialmente, ele não foi declarado morto. Extraoficialmente, ninguém mais espera que ele volte a funcionar. A China aprendeu com essa experiência. A próxima missão chinesa a Marte não será um rover clássico, mas sim uma missão de retorno de amostras. Já vamos falar sobre isso. Tem um rover sobre o qual precisamos conversar, que nunca chegou a Marte e que em maio de 2026 ainda está em uma sala limpa da Airbus em Stevenage, na Inglaterra. O nome dele é Rosalind Franklin, em homenagem à química britânica, cujos raios X. Os dados de difração forneceram a contribuição decisiva para a descoberta da estrutura do DNA e que foi por muito tempo ignorada nos registros históricos. Rosalind Franklin é a missão para Marte da Agência Espacial Europeia, a ESA, planejada junto com a Roscosmos no âmbito do programa ExoMars. Um rover com uma broca que pode penetrar 2 metros nas rochas de Marte, mais fundo do que qualquer outro rover já cavou. Fundo o suficiente para passar pela camada de radiação e oxidação que destrói todo o material orgânico na superfície. Fundo o suficiente para encontrar vestígios de vida, caso ela tenha existido algum dia. Esse rover deveria ser lançado em 2018, depois em 2020, depois em 2022. Então a Rússia invadiu a Ucrânia. Em março de 2022, a ESA encerrou a colaboração com a Roscosmos. O módulo de pouso russo, que deveria levar Rosalind Franklin para Marte, não estava mais disponível. O aquecedor radioisotópico russo, que ajudaria o rover a suportar as noites frias de Marte, também não estava mais disponível. A ESA teve que basicamente adaptar o rover para outro hardware. Em maio de 2024, um novo contrato foi assinado com os Estados Unidos. A NASA fornecerá o foguete lançador e o aquecedor radioisotópico. Um novo módulo de pouso está sendo construído. O lançamento agora está previsto para 2028. Chegada a Marte em 2030. Rosalind Franklin tornou-se assim a missão não tripulada a Marte mais antiga da história, antes mesmo de ter sido lançada. Mais de 10 anos de atraso, vários bilhões de euros em custos adicionais. Mas se esse rover um dia chegar lá e perfurar 2 metros na rocha, ele pode se tornar a ferramenta astrobiológica mais importante que já levamos para Marte. E enquanto falamos sobre os robôs na superfície de Marte, muitas vezes esquecemos que a órbita de Marte se tornou um dos espaços artificiais mais densos do Sistema Solar. Atualmente, 8 espaçonaves ativas orbitam Marte. Já categorizamos melhor a superfície de Marte do que o fundo dos nossos próprios oceanos. Vamos começar com o veterano. Mars Odyssey, lançada em 2001 pela NASA, está em órbita de Marte desde outubro de 2002. Isso faz dela a sonda em operação contínua mais antiga em outro planeta. Ela mapeia Marte na faixa do infravermelho e também serve como um retransmissor de comunicação entre os robôs na superfície e a Terra. Quando Perseverance envia uma imagem para a Terra, isso não acontece diretamente. Normalmente, passa pela Odyssey ou pelo próximo da lista. Mars Express, a primeira sonda planetária da ESA, está lá desde 2003. Ela mapeou Marte em estéreo, mediu o gelo de água polar e descobriu lagos subterrâneos sob o Polo Sul. Na crise da Rosalind Franklin, o Mars Express desempenha um papel pequeno, mas importante, como ponte de comunicação para a MISOS, a missão original. O Orbitador de Reconhecimento de Marte, MRO, está em órbita desde 2006. Ele carrega a HiRISE, a câmera de mais alta resolução que já foi direcionada para outro planeta. Com ela, são mapeados rastros de robôs, posições de sondas e estruturas geológicas com uma resolução de cerca de 30 cm por pixel. Foi também a HiRISE que nos forneceu as imagens com as quais pudemos comprovar a paralisação do rover chinês Zhurong. A MAVEN, lançada em 2014, estuda a atmosfera superior de Marte. A sonda forneceu o que é considerado a descoberta mais impressionante sobre Marte desta década. Um mecanismo detalhado de como Marte perdeu sua atmosfera para o vento solar. Há cerca de 4 bilhões de anos, Marte perdeu seu campo magnético e, com isso, a proteção contra o vento solar, que desde então sopra a atmosfera, pouco a pouco, para o espaço. O ExoMars Trace Gas Orbiter, ou TGO, está em órbita desde 2016
e é fruto da cooperação entre a EUSA e a Roscosmos, que foi encerrada com a guerra na Ucrânia. Mas o TGO continua operando. Ele é especializado na busca por gases traço na atmosfera de Marte, especialmente pelo misterioso metano que o Curiosity detectou na superfície. Depois, há 3 novos integrantes de 2021. A sonda Al-Amal, ou Hope, dos Emirados Árabes Unidos, o primeiro orbitador árabe de Marte. Tianwen, o primeiro orbitador de Marte da China, que deixou seu rover Surong e desde então continua fazendo ciência em uma órbita altamente elíptica. Ambos continuam ativos. E a Índia também participou. A missão orbitadora de Marte, carinhosamente chamada de Mangalyaan, localmente estava em órbita desde 2014 e fez da Índia a primeira nação a ter sucesso em sua primeira tentativa de chegar a Marte. Em abril de 2022, a ISRO perdeu o contato. Então Mangalyaan provavelmente está morto, mas provavelmente continua orbitando Marte de forma invisível. Assim como o veterano da NASA, Mars Global Surveyor, que não funciona desde 2006, mas continuará em sua órbita por décadas. E a coisa mais empolgante lançada em direção a Marte, em 2025, está a caminho agora. Escapade. Uma missão gêmea da NASA, composta por 2 sondas idênticas, construídas pela Rocket Lab e operadas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Escapade foi lançada em 13 de novembro de 2025 no segundo voo do New Glenn, a partir de Cabo Canaveral. Aliás, esse foi o voo em que a Blue Origin pousou com sucesso um propulsor pela primeira vez na balsa Drone Jacqueline. Um duplo sucesso histórico. As 2 sondas Escapade estão atualmente orbitando o ponto de Lagrange, ou seja, cerca de 1,5 milhão de quilômetros atrás da Terra. Elas aguardam lá por uma data específica. Em novembro de 2026, elas retornarão à Terra, farão um sobrevoo e usarão nosso planeta como catapulta em direção a Marte. Chegada em setembro de 2027, o que eles farão lá será algo único. Pela primeira vez na história, 2 espaçonaves coordenadas entrarão simultaneamente na órbita de outro planeta. Eles devem orbitar Marte em uma formação chamada String of Pearls, ou seja, voar um atrás do outro como um colar de pérolas pela mesma região orbital, para medir as mudanças temporais no sistema do vento solar em Marte. O mesmo local no campo de Marte será medido por 2 sensores com poucos minutos de diferença. Isso nunca aconteceu antes. Se a Escapade começar a operar cientificamente, conforme o planejado em 2028, teremos 10 espaçonaves ativas na órbita de Marte. Isso é um tipo próprio de história de sucesso. Enquanto aqui na Terra falamos sobre atrasos, missões canceladas e roteiros incertos, a constelação ao redor de Marte está mais densa do que nunca. Se esse balanço te empolga como a mim, aperte o botão de curtir, se tiver. Se não, um like, inscrição ou comentário também ajudam muito o canal. Obrigado e vamos continuar. Vamos dar uma olhada rápida nos robôs que não andam mais. Mas cada um deles fez história. Sojourner, o primeiro robô a rodar em outro planeta. Pousou em 1997 como parte da missão Mars Pathfinder. Tinha o tamanho de um carrinho de bebê, planejado para 7 dias, mas funcionou por 83. Provou que é possível dirigir em Marte. Hoje ele está parado, sem emoção, em Ares Valles, provavelmente já meio enterrado por tempestades de areia. Spirit e Opportunity, os gêmeos. Aterrissaram em 2004 com uma duração de missão planejada de 90 dias, marcianos cada um. Spirit funcionou por 2.210 dias e percorreu 7,73 quilômetros antes de ficar preso em um buraco de areia em 2010. Opportunity percorreu impressionantes 1,6 quilômetros, funcionou por 5.111 dias e foi parado em 2018 por uma tempestade de areia global. A última mensagem do Opportunity, em tradução livre, minha bateria acabou e está escurecendo. Uma frase que até hoje faz muitos engenheiros da NASA chorarem. Realmente uma tragédia. Este rover deveria funcionar por 90 dias. Ele funcionou por 15 anos. Ele havia alcançado a cratera Maratona. Uma cratera com exatamente esse nome foi escolhida porque ficava aproximadamente
a distância de uma maratona do local de pouso. Esses 4 robôs lançaram as bases. A água existiu em Marte por muito tempo, de modo estável e em quantidades que permitiriam vida. Países estacionários não podem faltar nesta lista. 3 deles merecem destaque: Viking 1 e Viking 2. Os primeiros a pousar em 1976, eles realizaram os primeiros experimentos para buscar vida microbiana. Os resultados foram ambíguos, o que até hoje gera discussões. Alguns cientistas argumentam que a Viking comprovou a existência de vida naquela época, mas o resultado foi descartado devido à falta de modelos de interpretação adequados. Phoenix, que pousou em 2008 perto do Polo Norte de Marte, confirmou pela primeira vez diretamente a existência de gelo de água no solo marciano. Ao cavalo e observar ao microscópio como ele sublimava diante da câmera. E InSight, que pousou em 2018. O primeiro módulo de pouso que não examinou a superfície, mas sim o interior de Marte, com um sismômetro sensível o suficiente para detectar terremotos em Marte. InSight registrou mais de 1.300 tremores durante sua missão, incluindo o mais forte terremoto marciano já registrado até agora, em 4 de maio de 2022, com magnitude 5. A missão do InSight terminou em dezembro de 2022, depois que a poeira acumulada nos painéis solares também encerrou o fornecimento de energia. Sua última foto, na qual mostra seu braço solar coberto de poeira e escreve "Provavelmente não terei energia por muito mais tempo", é uma das imagens mais comoventes da história da exploração espacial. E então temos o Ingenuity. Não tenho vergonha nenhuma de admitir que esse pequeno helicóptero me conquistou. Meu favorito pessoal em Marte. Escrevam nos comentários quem é o favorito de vocês. O pequeno drone que veio com o Perseverance, planejado para 5 voos de teste. Ela voou 72 vezes durante 3 anos marcianos. Primeiro drone a voar em outro corpo celeste. Ela demonstrou que o voo controlado em Marte é possível, em uma densidade atmosférica que é apenas 1% da densidade da Terra. Em janeiro de 2024, uma pá do rotor quebrou durante um pouso e Ingenuity não pôde mais voar. Mas ela ainda funciona como uma estação meteorológica estática e continua se comunicando com Perseverance. Eu já disse, Ingenuidade está lá, ferida, sozinha e solitária, e continua fornecendo dados. O que Ingenuidade tornou possível é enorme. A próxima geração de helicópteros de Marte vai voar junto na missão Skyfall a bordo do Space Reactor One Freedom. 3 helicópteros da classe Ingenuidade. Mais sobre isso no nosso vídeo sobre o Projeto Liberdade, que está linkado abaixo, é claro. Agora vem a parte desagradável. Retorno de amostras de Marte. Perseverança preencheu 33 tubos de amostras. No total, ele tem 38 com ele. 10 tubos foram deixados na superfície. O restante ainda está com Percy. Cada um deles contém material que poderia ser analisado na Terra com instrumentos que nunca caberiam em um rover. Falamos de espectrômetros de massa que ocupam uma sala inteira. Estamos falando que uma única dessas amostras, em um laboratório irlandês, poderia definitivamente esclarecer se as manchas de leopardo são biológicas ou não. Essas amostras são as coisas mais valiosas que a humanidade já coletou em outro planeta. E elas estão lá agora. Talvez para sempre. A história é complicada. A Mars Sample Return foi uma missão conjunta da NASA e da ESA. O seguinte estava planejado. Módulo de pouso, com pequeno foguete em cima, será lançado em 2031, que coleta as amostras, leva para a órbita de Marte, onde elas são capturadas por um orbitador europeu e trazidas para a Terra em 2035. Um plano de 3 etapas, 3 espaçonaves, muitos bilhões de dólares. Em abril de 2024, ficou conhecido que os custos, originalmente calculados em 7 bilhões, já haviam subido para mais de 11 bilhões. E o cronograma foi adiado para os anos 2040. A NASA encomendou 2 arquiteturas alternativas. Uma tradicional com o Sky Crane, usado no Curiosity e Perseverance, e outra comercial com sondas da SpaceX ou Blue Origin. As amostras chegariam em 2026. Em maio de 2025, o governo Trump propôs,
em seu projeto de orçamento para 2026, cancelar o Mars Sample Return. Justificativa: muito caro e o objetivo seria alcançado de qualquer forma por missões tripuladas a Marte. De qualquer forma, caro. Em janeiro de 2026, o Congresso aprovou o orçamento final. O orçamento da NASA foi fixado em 24,4 bilhões de dólares, significativamente mais alto do que o proposto por Trump. Mas o retorno de amostras de Marte, como planejado, foi cancelado, efetivamente encerrado. Isso significa concretamente: os 33 tubos continuam em Marte. Os 10 tubos deixados na cratera Jezero provavelmente nunca serão recuperados. Existe um novo programa chamado Missões Futuras de Marte, que talvez planeje um retorno, mas concretamente, nada. Sem planos, sem data, sem estrutura. A questão é: devemos investir 11 bilhões em um projeto que pretende fazer algo que no futuro será realizado por visitantes humanos? E enquanto isso acontece, a China está construindo. Tianwen-3, a missão chinesa de retorno de amostras, deve ser lançada em 2028, retorno em 2031. Diferente da arquitetura da NASA, a Tianwen-3 pousa em apenas um local e coleta material somente lá. Portanto, a ciência é mais limitada do que em uma abordagem baseada em rover, que cobre 30 locais diferentes. Mas a probabilidade de essa missão realmente trazer amostras para a Terra é significativamente maior. Se Tianwen-3 for bem sucedida, então é possível que as primeiras amostras de Marte sejam analisadas em laboratórios chineses e não em americanos ou europeus. Esse é o desfecho mais provável. Um ex-chefe da NASA comentou sobre esse cenário e, parafraseando, disse que não consegue imaginar que as únicas amostras de Marte, algum dia, retornem apenas por espaçonaves chinesas. Isso foi em 2024. No início de 2026, exatamente esse cenário é o mais provável. Existe outra missão que também faz parte desse jogo. No outono de 2026, começa a missão japonesa MMX, com destino à Lua de Marte, Phobos. A MMX deve trazer amostras da superfície de Phobos para a Terra. Se isso der certo, essas seriam as primeiras amostras do sistema de Marte que teríamos em mãos. Mesmo que não sejam da superfície marciana. Vamos parar um momento e organizar o que realmente está a caminho de Marte nos próximos anos. O cenário está mais confuso do que há 10 anos e, ao mesmo tempo, mais movimentado do que nunca. Primeiro, a curto prazo, ou seja, nos próximos 2 anos. A missão mais importante é a já mencionada MMX do Japão, planejada para o outono de 2026. Phobos é um pequeno pedaço em forma de batata, cuja origem ainda é controversa até hoje. Ele é um asteroide capturado ou um pedaço de destroço que foi lançado quando outro corpo colidiu com Marte. A missão MMX e a chinesa de retorno de amostras devem retornar à Terra em 2031. A JAXA, a Agência Espacial Japonesa, já realizou 2 missões bem-sucedidas de retorno de amostras de asteroides com Hayabusa 1 e Hayabusa 2. Então eles sabem como fazer isso. A médio prazo, ou seja, entre 2028 e 2030, estão previstas 3 missões. Primeiro, Tianwen-3, a missão chinesa de retorno de amostras, lançamento em 2028, retorno em 2031. Isso seria um tapa na cara dos americanos e europeus. Em segundo lugar, Space Reactor One Freedom. A missão da NASA com o primeiro reator nuclear americano no espaço em 60 anos. Lançamento em dezembro de 2028. A bordo do Skyfall, os 3 helicópteros de próxima geração. Eles devem usar seu radar de solo para procurar gelo de água sob a superfície de Marte e mapear possíveis locais de pouso para humanos. Chegada a Marte em 2030. Terceiro, Rosalind Franklin. Esse rover há muito adiado com o broca de 2 metros. Lançamento em 2028, chegada em 2030. E agora, a longo prazo, ou seja, depois de 2030. Aqui fica especulativo, mas 3 coisas estão se desenhando. Primeiro, missões tripuladas da SpaceX com a Starship. Em fevereiro de 2026, a SpaceX anunciou que adiaria as missões para Marte por 5 a 7 anos focando na Lua. Se a Starship V3 funcionar e o reabastecimento orbital for demonstrado, esse adiamento pode ser reduzido. As primeiras missões não tripuladas da Starship em Marte
devem ocorrer no início dos anos 2030. Tripulada, para ser sincero, não vejo antes de 2035. Em segundo lugar, um retorno de amostras ressuscitado de alguma forma, seja sob o nome MSR ou sob outro projeto. A importância científica dos 33 tubos é grande demais para que eles fiquem para sempre enterrados na areia. De qualquer forma, espero que eles sejam recuperados. Terceiro, uma competição por Marte entre os Estados Unidos e a China. O que estamos observando agora na Lua vai se repetir em Marte, possivelmente com sinais invertidos, caso a China seja a primeira potência a trazer amostras de Marte para a Terra até 2031. Agora, para a pergunta honesta, qual é o desdobramento mais provável até 2030? Primeiro, o Curiosity provavelmente ainda vai fornecer dados por mais 1 ou 2 anos. A bateria de radionuclídeos está se desgastando, as rodas enfraquecendo e o desempenho diário diminuindo. No ano passado, a NASA otimizou o software do rover para que entre em modo de descanso ao concluir suas tarefas. Isso economiza energia e prolonga ainda mais sua vida útil. Em segundo lugar, Perseverance está, de acordo com o JPL, em excelente estado e continuará operando pelo menos até 2031. Com as novas funções autônomas e o GPS atualizado, ele percorrerá distância bem maior que a planejada. O objetivo: alcançar áreas que são ainda mais antigas do que as amostras atuais. Singing Canyon é uma das próximas paradas, uma região com as rochas mais antigas que conhecemos. Outra coisa que chama a atenção é um padrão. O JPL projeta robôs para uma determinada vida útil e depois percebe-se que o design serve para muito mais do que o previsto originalmente. Se os produtos de consumo fossem tão robustos quanto as sondas da NASA. Precisamos esclarecer: uma missão tripulada a Marte acontecerá antes de uma missão bem-sucedida de retorno de amostras. Essa é a tese que Trump sugeriu em seu projeto de orçamento em maio de 2025. Robert Zubrin, provavelmente o mais famoso defensor de Marte, acha isso possível. Mas só se a NASA, a SpaceX e o governo Trump concordarem com um plano que o próprio Zubrin considera realista. Ele prevê uma onda de sondas robóticas de exploração em 2028, uma expedição robótica maior em 2031 e um voo tripulado em 2033. Se isso é realista ou não, é difícil dizer. A SpaceX adiou os planos para Marte. A NASA cancelou a missão de retorno de amostras de Marte. O primeiro pouso lunar da missão Artemis provavelmente será adiado. Quem, em 2026, disser que em 2033 haverá pessoas em Marte é corajoso, mas também não é pura fantasia. Resta saber: quem, em 2003, dissesse que uma empresa privada em 2026 lançaria o maior foguete da história e ainda capturaria o propulsor com braços robóticos em uma torre, também teria sido ridicularizado ou internado diretamente. O que resta depois de tudo isso? 3 coisas. Primeiro, nós examinamos mais da superfície de Marte do que de qualquer outro planeta além da Terra. Isso é um feito único na história da humanidade. 4 robôs exploradores percorreram juntos mais de 130 quilômetros em outro planeta. 3 módulos de pouso exploraram o interior. Um drone provou a possibilidade de voo em um mundo estranho. Em segundo lugar, temos quase todos os indicadores científicos que apontam para a vida passada. E nenhum que prove isso definitivamente. Água, lagos estáveis por séculos, moléculas orgânicas, variações de metano, estruturas semelhantes à de leopardo. Tudo está lá, mas nada disso é suficiente. Terceiro, nós temos a resposta. Ela está em 33 tubos de titânio selados em um rover na cratera G0. A única questão é, quem vai buscá-la? E quando? E se? Um grande agradecimento vai para a Prusa. Sem o apoio deles, este canal seria bem diferente. Meu nome é Sirwan e este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra. Um robô de 14 anos. Robô. Isso tem a ver com design. A NASA aprendeu com as rodas danificadas do Curiosity. A NASA aprendeu com as rodas danificadas do Curiosity.
A NASA aprendeu com as rodas danificadas do Curiosity. Rodas danificadas. Aprendeu com as rodas danificadas do Curiosity. Isso.